Salmo 90, verso 12, diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos ler todos juntos, só uma só voz? É só um versículo, né? Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Irmãos, eu creio que talvez não tenha ocorrido nenhuma época em que o homem, o ser humano, necessite, meu pastor, de mais sabedoria do que nos nossos dias. A internet prestou um grande serviço à humanidade, mas também um grande desserviço. O acúmulo de informações, o acúmulo de coisas que chegam a nós todos os dias tem causado uma confusão na vida de muita gente. Nós somos diariamente alvos de um tsunami de notícias, de opiniões. A gente não sabe se é verdade, se é mentira, e somos bombardeados todos os dias com conhecimento, com a informação do mundo inteiro. E isso, irmãos, tem gerado em nós uma dificuldade muito grande de equilibrar as coisas, de ponderar sobre as coisas. Vivemos um tempo de polarização horrorosa. Quem diria uma nação que foi descoberta e começou a sua história com um grupo de protestantes, uma nação que tem no seu cerne o Evangelho de Jesus, que até hoje eles primam pelo menos pela forma exterior do Evangelho, uma nação que vive uma polarização onde nunca isso aconteceu na história. A gente vive um tempo, irmãos, de divisões, inimizades, ciúmes, contendas, porfias, pessoas polarizadas dentro das igrejas por causa da política, por causa das ideologias, uma avalanche de coisas todos os dias enchem as nossas caixas de e-mails, nossos WhatsApps, grupos disso, grupo daquilo. E na realidade, irmãos, eu entendo que vivemos um tempo sui generis, onde nós necessitamos desesperadamente de sabedoria. Estou me lembrando de Salomão. Salomão herdou um reino do seu pai, o grande, o Hudson falou sobre ele aqui. Davi, irmãos, o guerreiro, o poeta, o pastor, o homem de Deus, deixou para o seu pai, para o seu filho, um reino prontinho, conquistou território, venceu os inimigos, preparou tudo o que precisava para construir o templo, porque ele queria construir, mas Deus não deixou, porque ele disse: tu és um homem de sangue. E ele preparou tudo para o seu filho, um reino, irmãos. O maior território que Israel já teve em toda a sua história foi no reino de Salomão. Mas não foi porque ele conquistou, não, foi porque Davi, seu pai, conquistou. Nunca houve um reino tão glorioso e tão grande em Israel como foi o reinado de Salomão. Um desafio gigantesco, ele, um rapaz de uma tenra idade, e ele mesmo disse que não passava de uma criança, e como ele poderia governar um reino tão grande, numa época tão difícil. E ele mesmo, meu pastor, foi galardoado com uma das grandes bênçãos que o ser humano pode ter, que é a sabedoria. O texto é conhecido em 1 Reis. A Bíblia diz que em sonho Deus aparece a Salomão e diz: pede-me o que tu quiseres e eu te darei. Que desafio para nós, hein? E Salomão então disse: olha, eu não passo de uma criança, eu não tenho capacidade, o reino que meu pai me deu é muito grande,
Portanto, Senhor, dá-me sabedoria, porque eu preciso dela nesse momento difícil, nesse momento crucial, nesse desafio que me foi posto nas mãos. Deus ficou tão grato, Deus ficou tão alegre, porque Ele não pediu riquezas, bens, poder. Ele disse: Salomão, porque você pediu sabedoria, eu não vou te dar só sabedoria não, eu vou te dar junto com isso tudo aquilo que você precisa para governar. Poder, riqueza, ao ponto, irmãos, da Bíblia narrar que todos os utensílios do templo que Salomão usava era de ouro. O seu trono era de ouro. Os braços de seu trono tinham 2 leões de ouro. Tamanha a riqueza desse homem, irmãos. Por quê? Porque ele pediu a Deus sabedoria. O interessante é que quando eu olho para esse salmo é o único salmo escrito na Bíblia por aquele homem que recebeu das mãos de Deus as tábuas da lei. Se você olhar no início do salmo, está escrito: oração de Moisés, homem de Deus. Está escrito isso aí na sua Bíblia. Dentre os 150 salmos, a maioria de Davi destaca um salmo de Moisés. E no preâmbulo do salmo está escrito: o homem de Deus. Mas esse homem de Deus escreve uma oração, e nessa oração ele clama por quê, pastor? Sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. A oração de Moisés, irmãos, também é um clamor que eu e você necessitamos desesperadamente fazer nesse mundo, em dias conturbados, perturbados e confusos como os nossos. O contexto desse salmo é maravilhoso. Moisés escreveu esse salmo de apenas 17 versículos, quando estava com o povo no deserto, quase às portas das planícies de Moabe, aonde ele então escreveria um livro para mim, que no Velho Testamento é um dos mais primorosos, e o livro mais citado no Novo, o livro de Deuteronômio. Antes de Moisés escrever esse livro, o livro do Deuteronômio, ele escreve esse salmo, que é uma oração, que é um clamor, pedindo a Deus que Deus lhe desse sabedoria, porque ele sabia que era um momento difícil, entrando na terra, depois de 40 anos suportando aquele povo nas costas. E ele então escreve, irmãos, uma oração belíssima, que foi preservada na sua Bíblia, a oração de um homem de Deus. E no versículo 12, irmãos, a semelhança de Salomão, que não foi num sonho, mas ele pede: Senhor, ensina-me a observar, a viver todos os dias na minha vida, para que através desses dias que eu viver, eu extraia desses dias a sabedoria para o meu coração. É isso que ele escreve. Contar aqui não é contar 1, 2, 3. Contar aqui é exatamente isso. Ensina-me a observar, ensina-me a experimentar os anos da minha vida, para que eu obtenha um coração sábio, sabedoria para lidar com os nossos filhos, sabedoria para lidar com os nossos cônjuges, sabedoria para os filhos lidarem com seus pais num mundo de tantas exigências, que muitas vezes os pais querem que os filhos sejam pequenos hominhos antes da hora. Sabedoria para lidar, irmãos, com a sua empresa, com a igreja, com as pessoas ao seu redor, num mundo onde ninguém tem paciência mais para nada, ninguém tem paciência mais para o fracasso, ninguém tem paciência mais com o erro, um mundo exigente, um mundo cruel, um mundo de relacionamentos difíceis, onde as pessoas têm muitos problemas,
Moisés, o homem de Deus, ele orou pedindo: ensina-me, Senhor, a observar os meus dias, para que a partir da minha experiência cotidiana, com os anos que o Senhor me deu, eu possa aprender, eu possa ter, eu possa alcançar um coração sábio. Mas a grande pergunta que eu quero deixar para você e responder nesse salmo é a seguinte: pastor, como? Como alcançar um coração sábio? Porque isso eu quero para mim, e eu não acredito que você não queira. Eu acredito que você queira, mas a grande pergunta é essa: como, pastor, alcançar um coração sábio? O que nós devemos reconhecer para alcançar um coração sábio? Irmãos, esse salmo de Moisés nos dá algumas respostas, e é isso que eu queria deixar rapidamente com você nessa noite. Algumas respostas a uma das perguntas mais importantes deste nosso século: como alcançar um coração sábio? Eu gosto muito da palavra sabedoria, sabe? Porque a palavra sabedoria, ela percorre e permeia todas as páginas das Escrituras. A palavra sabedoria, ela é muito mais do que conhecimento, porque conhecer é algo da razão, sabedoria é algo da emoção. A palavra saber vem da palavra scientia, que significa conhecer, mas a palavra sabedoria vem da palavra sapore, que significa experimentar. Enquanto o conhecimento é árido, a sabedoria é sabor. Enquanto o conhecimento trata da razão, a sabedoria trata dos relacionamentos. E quando a Bíblia fala sobre você obter esse conhecimento, ela fala em você obter um conhecimento para ter sabedoria. Sabedoria é você utilizar tudo na vida que lhe vem às mãos, para que você agora possa usar da melhor maneira possível nos seus relacionamentos e para a construção do reino de Deus. Tem muita gente que sabe muito, mas tem muita gente que age pouco. Tem muita gente com a cabeça cheia de intelectualismo, mas com o coração vazio de sabedoria. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que alcancemos coração sábio. Em primeiro lugar, irmãos, dê uma olhadinha nesse salmo, por favor. Fica com a sua Bíblia aberta. Nós alcançamos um coração sábio, em primeiro lugar, quando nós reconhecemos, irmãos, a eternidade de Deus. Confira comigo o versículo 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Irmãos, nós alcançamos um coração sábio quando nós compreendemos quem é o Senhor, quando nós compreendemos a eternidade de Deus, quando nós compreendemos que Deus é anterior à sua criação, e que o mundo não gira em torno de você, que você não é o centro do universo, que as coisas não foram criadas para você, que antes de você existir, eu sou. Não foi isso que Jesus disse? De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? O nosso Deus é um Deus anterior à sua criação. Quando nada nesse mundo existia, quando nenhum sopro de vida respirava, a Bíblia diz que Deus já existia antes de todas as coisas e existirá depois de todas as coisas. Você quer alcançar um coração sábio? Para de querer achar que você é o centro do universo. Para de querer achar que todas as coisas têm que girar em torno de você,
que todas as coisas foram criadas para você. Pelo contrário, irmãos, quando Moisés diz, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, ele está dizendo assim: olha como eu sou insignificante, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é transcendente. É esse Deus que está acima de tudo e é antes de tudo, e por isso eu me humilho diante do Senhor. Mas o interessante, irmãos, que ele começa esse salmo não falando da transcendência de Deus, mas falando da imanência de Deus. Ele diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. A palavra refúgio no hebraico aqui significa lugar de habitação. O que Moisés está dizendo é o seguinte: Senhor, apesar do Senhor ser um Deus eterno, que existiu antes da criação, que existirá para todo sempre, o Senhor está perto de mim. Aliás, o Senhor é o lugar da minha habitação, e sobre as Tuas asas eu encontro segurança. Que coisa gloriosa, irmãos. Tudo começa em Deus. Um coração sábio, a parte de Deus, é um engodo, é um engano, por uma razão muito simples. O homem sem Deus, como escreveu Chesterton, coloca outro Deus no seu lugar. E sabe qual é o Deus que o homem coloca, o verdadeiro Deus, no lugar? Ele mesmo. Mas quando a gente vê esse salmo de Moisés, irmãos, a gente vê que a gente alcança um coração sábio, quando nós, antes de olharmos para nós, a gente eleva os nossos olhos e olha para o alto. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, lugar seguro, lugar de habitação. Antes que tudo nesse mundo se formasse, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Não existe, irmãos, coração sábio a parte dessa revelação gloriosa de quem é o Senhor. E essa revelação nos coloca no nosso lugar, nos humilha, nos coloca diante da grandeza de Deus. Eu entrei certa feita na Catedral de Saint Peter, em Genebra, que era a Catedral de Calvino. Mas antes, meu pastor, era uma igreja católica, viu? Só que a reforma protestante foi algo tão poderoso na época, na Suíça, que quase todas as catedrais góticas, lindas, católicas, construídas, meu doutor, se tornaram igrejas protestantes. E a igreja de Saint Peter, em Genebra de Calvino, não foi diferente. Quando você entra na igreja, eu espero que um dia você possa conhecê-la, você vê aquelas abóbadas maravilhosas, altas, aquele pé direito, que deve ter assim uns 40 metros de altura. Você olha para aquelas abóbadas maravilhosas, aqueles arcos, e aí de repente você se pergunta assim: puxa, mas por que as pessoas construíram igrejas assim? Sabe qual é a resposta? É para quando você entrar nesse ambiente e olhar para cima, você sentir o poder, a grandiosidade e a eternidade do nosso Deus. Por isso, você quer alcançar, querido, um coração sábio? Reconheça que você é uma criatura, que na realidade foi feito por um Criador, que é eterno, que sempre existiu e sempre existirá. Reconheça isso. Em segundo lugar, querido, olha que coisa maravilhosa. Alcançamos um coração sábio, em contrapartida, quando reconhecemos a transitoriedade do homem. E Moisés fala muito sobre isso. Aliás, os grandes comentaristas desse salmo, eles dizem que esse salmo é um salmo de contraste. Pastor, o que é um salmo de contraste? É um salmo que fala uma coisa e depois contrasta com outra coisa contrária àquela.
Qual é o contraste de Moisés aqui? A eternidade, a grandiosidade, aquilo que de Deus é eterno e nunca morre, com a brevidade do homem. Veja no versículo 5, falando sobre o homem aqui: tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Veja o verso 9: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Veja o versículo 10: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Agora preste atenção, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Veja, querido, que Moisés contrasta essa eternidade gloriosa de Deus com a brevidade e a transitoriedade da nossa vida. Veja que ele compara a vida humana a 3 imagens aqui nesse texto. Primeiro, versículo 5, ele compara a vida humana a um sono. Olha que bonito. São como um sono. O sono é tão breve, né? A gente dorme rapidamente, a gente acorda. Ele compara também no versículo 5 a uma relva. Olha que coisa bonita, que de repente cresce, floresce, verdinha, mas de repente o texto diz: viceja, floresce, mas à tarde murcha e seca. E o interessante é que no versículo de número 10, ele também compara a nossa vida aos nossos dias, né, de 70, 80, e no final ele diz que tudo passa rapidamente e nós voamos. Em outras palavras, irmãos, você não é eterno, a nossa vida é passageira. E se a nossa vida é passageira, querido, e se é tão efêmero a nossa passagem desse mundo, deixa eu te dizer uma coisa: faça valer a pena. E o interessante é que ele responde a razão dessa transitoriedade no versículo 8. Pastor, por que a vida humana é tão transitória? Por que a vida humana é tão breve? Por que a vida humana é como um sono, é tão passageira? No outro salmo, ele diz, o salmista diz, a vida é como um sopro. Versículo 8 tem a resposta: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Em outras palavras, irmãos, alcançamos um coração sábio quando nós temos uma antropologia correta, uma antropologia bíblica correta, quando nós olhamos para a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito do homem, e não o que a mídia diz, e não o que a filosofia diz, e não o que o evolucionismo diz, é o que a Bíblia diz. Alcançamos um coração sábio quando nós achamos que não vamos durar para sempre. Irmãos, tem gente que acha que vai viver para sempre. Tem gente, irmãos, que tem um medo de morrer terrível. Tem gente, querido, que parece que esse mundo é tudo que existe. Eu não estou falando de incrédulo, não. Estou falando de crente. Tem gente, querido, que vive nesse mundo agarrado às coisas daqui, sorvendo e bebendo até a última gota, porque tem que comer e beber, porque amanhã vamos morrer. Aí vem Moisés, irmãos, e diz o seguinte: olha, Senhor, diante de mim e diante de ti, o Senhor expusestes as minhas iniquidades. Alcançamos um coração sábio, irmãos, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e enxergamos quem somos de verdade. E essa brevidade da vida é fruto da nossa condição caída. A vida é breve, porque o pecado entrou, e o pecado, irmãos, humilhou e diminuiu esse tempo de peregrinação do homem nesse mundo,
E Moisés expõe isso de forma muito bonita. Essa transitoriedade que ele fala é fruto de Gênesis 3. É por causa do pecado. A vida é transitória. Tudo nesse mundo, irmãos, à exceção de Deus, vai passar. A minha pergunta é: como você tem vivido nesse mundo? Sorvendo dele até a última gota? Ou será que você tem vivido nesse mundo olhando para a sua transitoriedade, para essa brevidade que a vida humana é, e de repente fazendo valer a pena em todos os momentos? Alcançamos um coração sábio, irmãos, quando nós contemplamos esse Deus imenso e eterno, mas também quando nós contemplamos a pequenez da nossa vida e do nosso coração. A vida é transitória, tudo é passageiro, portanto faça valer a pena, seja um instrumento de Deus, para edificar e para tocar na vida das pessoas, que de repente Deus coloca diante de você, e a gente deixa escapar, como a areia do mar, nas nossas mãos. Pastor, como nós alcançamos um coração sábio? Versículo 15. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Veja que aqui ele fala de alegria e aflição. Veja que o Salmo de Moisés é um contraste, né? Bonito. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido. Ao contrário. Por tantos anos, quando suportamos adversidades. Sabe por que Moisés está dizendo? Senhor, nos dê alegria, tanto quanto o Senhor nos deu aflição. E aqui, irmãos, tem um negócio muito bonito. Nós alcançamos um coração sábio, quando nós reconhecemos também as fases da vida. Moisés, irmãos, foi um homem que experimentou 3 fases bem distintas na vida dele. Moisés, parece que Deus colocou uma régua e de repente cortou a vida de Moisés em 3 fatias, muito semelhantes, mas completamente diferentes uma das outras. Apenas no tempo foi a mesma, porque Moisés teve uma vida dividida em 3 fases de 40 anos. Os primeiros 40 anos, Moisés passou no palácio. Ele era quem? Filho de Faraó. E lá, irmãos, ele aprendeu, ele comeu, ele bebeu. Lá ele foi cuidado, foi criado pela filha de Faraó. Você conhece a história? Lá ele teve todo o conhecimento do Egito, grande império naquela época. Lá ele era chamado de filho da filha de Faraó, herdeiro do trono do Egito, o príncipe do Egito. Você viu o desenho animado? 40 anos esse menino experimentou riqueza, poder, conhecimento. Esse menino era a fina flor da família, porque a Bíblia diz que a filha de Faraó criou Moisés como se fosse o seu filho. Engraçado, irmãos, mas quando deu 40 anos certinho, a gente vê a segunda fase de Moisés. Agora ele não está no palácio, agora ele está no deserto. Agora ele não é mais filho de Faraó, agora ele é pastor de ovelha. E quer saber uma coisa ruim? Do sogro. E aquele menino que de repente, irmãos, viveu e comeu e experimentou do bom e do melhor 40 anos da sua vida, Deus agora faz com que ele amargue 40 anos no deserto, trabalhando com ovelha. Deve ser por isso que quando Deus chamou ele para libertar o povo, ele falou assim: olha, manda outra pessoa falar, porque eu sou pesado de língua. Eu entendo porque ele foi pesado de língua, porque talvez tudo que ele aprendeu no Egito, os 40 anos, claro, ele conhecia todos os mistérios e toda a ciência, a Bíblia diz isso sobre ele, mas a língua, meu pastor, travou. Sabe por quê? Porque o único som que ele ouvia durante 40 anos, sabe qual é?
E claro, isso deve ter travado as faculdades de Moisés de repente, não é, discursar e falar. E ele agora passa 40 anos amargurado, entristecido, revoltado consigo mesmo, com Deus e com o povo. Mas tem uma terceira fase, também de 40 anos, olha que coisa espetacular. Moisés viveu 3 fases, agora onde ele está? Também no deserto, mas agora ele não é mais um pastor de ovelhas, agora ele é o grande libertador do povo, o grande líder de uma nação. E de repente, no final da sua vida, as portas da terra prometida, nas campinas e nas planícies de Moabe, ele escreve uma oração e diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio, porque ele sabia, irmãos, que um coração sábio se alcança quando a gente olha para a vida e vê que a nossa vida é cheia de fases, fases boas, fases ruins. De repente Moisés compreendeu, querido, que tudo que ele viveu no palácio, no deserto, tudo de alguma forma serviu para dar a ele uma têmpera e a sabedoria que ele precisava para exercer e exercitar a última fase da sua vida. Ele precisava ser um homem mais manso, conhecer o deserto bem. Por quê? Porque ele iria peregrinar 40 anos. Ele precisava cuidar das ovelhas. Por quê? Porque ele seria pastor de outras ovelhas. Ele precisaria abandonar o palácio saía um pouco dele. Por quê? Porque ele não era egípcio, ele era um hebreu. Mas a beleza de tudo, irmãos, é quando a gente tem sabedoria para subir nos mais altos montes e de repente descer nos mais profundos vales e olhar ambas as coisas como tratamento de Deus. Tem gente presa no passado, tem gente com a vida amarrada no que aconteceu lá atrás. Tem gente que não consegue, querido, singrar as águas, porque está preso lá no mastro. Tem gente, querido, que não consegue olhar para frente como o apóstolo Paulo, porque ainda está preso em alguma amargura lá do passado, e não entendeu ainda, irmãos, que a vida é feita de fases, e todas essas fases, para o cristão, tem um propósito maravilhoso. Pessoas que trazem no coração, irmãos, marcas, angústias, de alguma coisa que aconteceu lá atrás, e não consegue, querido, viver o presente com toda a beleza que o presente tem. Por quê? Porque está preso numa feiura do passado. Alcançar um coração sábio, irmãos, é você reconhecer que a vida da gente não é um mar de rosas, que a vida da gente tem altos montes, vales profundos, como diz Moisés, alegria e aflição. Mas ele compreendeu que todos esses anos que ele viveu lá nas luzes da ribalta e lá no deserto inóspito, quente e gelado, serviram ao propósito de Deus. A vida, irmãos, é assim. A vida nos prega muitas peças, mas pode ficar tranquilo, quem escreveu essas peças é o maior de todos os diretores. E certamente, se você não está entendendo o enredo agora, respira fundo, deposite a sua confiança nas mãos competentes desse grande artista que tem bordado um painel maravilhoso, às vezes confuso para você compreender, mas no final ele vai bordar uma grande história. Alcançamos um coração sábio quando nós reconhecemos, irmãos, as fases da vida e as enfrentamos com simplicidade e naturalidade. Quando nós entendemos, irmãos, que às vezes as dificuldades são muito bem-vindas para gerar em nós
mais dependência, mais humildade, para que você possa de repente, se colocar aos pés de Cristo e não confiar tanto no seu braço, no seu poder, na sua autoridade. Às vezes, irmãos, a vida nos oferece tantas circunstâncias inusitadas, circunstâncias inesperadas, e tem tanta gente que com isso fica frustrado, fica amargurado, fica enraivecido, porque de repente criou assim uma ideia de que o tapeceiro é você. Não, irmãos, o tapeceiro é outro. Ele pode tecer o tapete que quiser, mesmo se eu não gostar da imagem, mas eu sei que no final vai ser tudo muito lindo. Enfrente com dignidade as suas lutas, enfrente com alegria os seus vales, enfrente com exultação os seus momentos de aflição. Sabe por quê? Porque são todos eles na presença de Deus. Não nutra no seu coração angústia, porque de repente você viveu algo no passado que você não podia viver. Irmãos, tudo que você viveu no passado era para você viver, por uma simples razão: se não fosse, você não viveria. Deus não comete erros. Por isso, querido, alcançar um coração sábio significa reconhecer as fases da vida, sejam elas boas ou ruins, e de repente sorver de todas elas da mesma maneira, com o coração confiante, pedindo a Deus que tanto na alegria quanto na dor, Deus possa tornar o nosso coração mais sábio. Deixa eu te dizer uma coisa: os grandes ministérios de misericórdia e compaixão têm em seus líderes pessoas que sofreram as coisas pelas quais agora eles se dedicam. Sabia disso? Pastor Edward falou hoje de manhã sobre aquele livro do Filipenses, Igreja Por Que Se Importar, onde o Filipenses cita o início do AA, essa organização mundial que tem sido uma ponte para libertar pessoas do alcoolismo. Mas é engraçado, né, pastor? Os dois que fundaram a AA eram o quê? Alcoólatras. Tiveram um encontro com Jesus, doutora. Tiveram um encontro transformador com Jesus, e lendo a palavra de Deus, aprendendo o Evangelho, eles disseram: olha, nós temos que aplicar isso agora, para tratar das pessoas que estão aprisionadas. E aí eles lançaram os 12 passos. Quem conhece o AA sabe, para você se livrar da bebida. Tem a sua gênese aonde? No Evangelho, mas acima de tudo em pessoas que enfrentaram o quê? Os vales, as dificuldades. Coisa gloriosa. Isso é viver com sabedoria. É você não ficar choramingando porque o seu passado teve um momento de dor e tristeza, e ficar timbrando a sua vida com o selo do seu passado. Use o seu passado para timbrar um novo selo, para que Deus te use, para de repente fazer com aquilo que você sofreu, para abençoar a vida de outras pessoas, e não ficar reeditando essa coisa em tudo que acontece, colocando a culpa lá atrás. Alcançamos um coração sábio quando nós reconhecemos, irmãos, as fases da vida. É por isso que eu acho que a gente tem que tratar todo mundo bem, com a cordialidade máxima que a gente pode tratar as pessoas, porque nem todos, né? Nem todos aceitam a nossa cordialidade. Mas como diz o apóstolo Paulo em Romanos: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Sabe por quê? Porque você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe se a pessoa que Deus colocou na sua frente, lá na frente, Deus tem um plano com ela na sua vida, às vezes até para te abençoar, como aconteceu com o corretor de imóveis da compra do nosso apartamento. Não vou contar de novo. Quantas experiências, irmãos, o pastor Luciano e a Teresa têm de cuidado de Deus em momentos de dificuldades.
extremas, onde eu poderia ter N questionamentos, onde eu poderia retroceder. Viver com sabedoria, querido, é você entender que tudo provém de Deus, e você enfrentar com serenidade, usando essa multiforme graça de Deus em todas essas circunstâncias, para fazer de você uma pessoa mais sábia, ponderada, equilibrada, e que agora consegue agir de forma correta, porque você já experimentou isso lá, já sabe das lutas, e pode ser uma bênção na vida dos outros. Amém, meu pastor? Pastor, como é que a gente faz para reconhecer um coração sábio? E eu termino. Como é que a gente faz para a gente alcançar esse tipo de sabedoria? Primeiro, reconheça quem o Senhor é. Se curve diante dEle. Dependa do poder dEle. Creia na majestade dEle. Creia nessa eternidade desse Deus, que antes de você existir, tudo existir, Ele já era. Reconheça quem você é. Olhe para dentro de você e veja, como o salmista orou, esse é Davi, vê se há algum mal em mim. E por amor do Senhor, meu Deus, me ajude a ser uma pessoa melhor. Reconheça, querido, que a vida é transitória e breve. Pastor Luciano tem 56 anos. Daqui a um tempinho eu já não sou mais. Sabia disso? Daqui a bem pouco tempo não vai existir pastor Luciano mais. Daqui a bem pouco tempo, irmão, ninguém nem vai se lembrar do pastor Luciano. Talvez até vai por causa dos livros, né, meu pastor? Vai ficar alguma coisinha aí para você lembrar de mim. Pelo menos meus livros. É aquela velha história, você vai numa praia e vê aquele monte de gente brincando, criança brincando, adulto brincando, e aquela alegria, mesmo na época de coronavírus, porque na praia não tem coronavírus não, e aquela coisa toda, só na igreja e na escola, aí tem coronavírus. E aí, irmãos, aquela maravilha, e todo mundo naquela festa, naquela alegria. Aí eu estou lá na praia, o sujeito cutuca em mim e fala assim: pastor, você imagina que daqui a 100 anos ninguém que está aqui vai existir mais? Olha que conversa do sujeito. Isso aqui é urucubaca doida. Pastor, você imagina que daqui a 100 anos ninguém nessa praia vai existir mais. Aí ele me virou para mim e falou assim: pastor, a vida é breve, hein? Faça valer a pena. Eu nunca mais esqueci disso. Alcançar um coração sábio, querido, é quando a gente reconhece que a nossa vida não é um mar de rosas, de ninguém. Temos momentos difíceis demais, de lágrimas e angústias, e temos momentos de alegria e de felicidade, mas em todos eles está o Senhor. Todos eles, irmãos, Deus tem um plano maravilhoso, que certamente Ele vai usar isso tudo, para que o meu coração fique um coração mais sábio, mais macio, mais maleável, porque afinal de contas já fomos prensados pela vida, mas sem amargura, sem ressentimento, sem aquele peso, pelo contrário, usando isso aqui e isso ali, para de repente costurar um grande painel, né, meu pastor? E por fim, eu termino, verso 14, oração de Moisés, homem de Deus: sacia-nos, Senhor, de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias da nossa vida. Em último lugar, irmãos, alcançamos um coração sábio quando nós reconhecemos a bondade de Deus em todos os nossos momentos. Eu gosto desse verso porque Moisés disse assim: olha, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Difícil, né? Alcançar o coração sábio, irmãos, é quando nós reconhecemos que mesmo na hora da dor, Deus continua sendo bom.
é que mesmo na hora da angústia e da dificuldade, Deus continua sendo bom. Senhor, sacia-nos com a tua benignidade, para que nós possamos adorar o Senhor e cantar ao Senhor de júbilo todos os dias da nossa vida. Sabe o que significa isso, irmãos? Há um cântico nos lábios do crente que o mundo não conhece, e nós alcançamos um coração sábio quando nós reconhecemos a bondade de Deus em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins, e a gente pode devolver até os momentos ruins com um cântico de louvor. Amém? Coisa gloriosa, irmãos. Jesus, ele via bondade em tudo. Jesus passava por esse mundo, irmãos, com olhos curados pela graça. É claro que esse mundo tem muita feiura, mas a feiura que tem nesse mundo é fruto do pecado, porque tudo que Deus criou, o que ele diz que é? É muito bom. Tudo que ele criou é muito bom, irmãos, é bonito demais. Eu vou te dizer uma coisa, Jesus passava por esse mundo com um cântico nos lábios. Sabe por quê? Porque Jesus era aquele homem que via beleza na criação de Deus. Olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus, elas não tecem, não trabalham, mas o vosso Pai as sustenta. Não sustentaria vocês, homens de pequena fé? Olhem as flores, olha a textura, olha a cor, olha o perfume. Nem Salomão na sua glória se vestiu como uma delas. No entanto, Deus veste você, que é muito maior do que as flores. Homem de pequena fé. Querido, que coisa gloriosa, viver com sabedoria, crescer na sabedoria, alcançar um coração sábio, não é ficar detectando feiura, mas é ver a beleza. Há beleza demais no universo, irmãos, disse Einstein. Einstein olhou para essa criação e disse assim: há beleza demais no universo. Eu tenho, irmãos, um problema sério para falar aqui, uma pergunta séria para fazer para os ateus. Aliás, eu acho que o ateu, ele tem um problema insolúvel, meu pastor. Tanto para o ateu prático, quanto para o ateu teórico. Pastor, tem diferença? Tem, ué. O ateu teórico é aquele cara assim: não, Deus não existe, eu não creio em Deus e ponto final. Esse é o ateu teórico. Agora, o ateu prático é aquele que fala que acredita, mas vive como se ele não existisse. Esse é um ateu prático. Na realidade, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. O ateísmo tem um problema insolúvel, e às vezes você que está me ouvindo nas redes sociais, o ateísmo tem um problema insolúvel, meu pastor, que eles não têm resposta. Sabe qual é o problema do ateísmo? A beleza. Como é que o ateu responde à beleza? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu peguei o bichinho na minha mão. O bichinho não pesava nem 2 gramas. O bichinho foi amamentado pela Alissa. Compramos um troço para o bichinho aprumar. Era um filhote de beija-flor. Foi parar lá na minha casa. Não sabia voar porque era filhote, caiu do ninho. Nós levamos ele para dentro de casa, fizemos um ninho para ele no quarto da Alissa. Falei: Alissa, meu filho, cuidar de cachorro ainda vai, mas beija-flor complicou. O que esse bicho come? Minhoca? Pesquisando na internet, irmãos. O que filhote de beija-flor come? Sai o pastor Luciano de carro achando comida para filhote de beija-flor. É um líquido, com uns troços dentro do líquido, meio alaranjado. Aí nós tivemos outro problema, né, filha? Como é que nós vamos dar esse bico desse tamanho que ele tem?
Mas isso não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer, irmãos, é que eu nunca tinha prestado atenção, meu pastor, de perto num beija-flor. Quando eu peguei aquele bichinho, irmãos, na minha mão, quase que eu chorei. A cor daquele bicho é furta-cor. Ele ao mesmo tempo é azul e ao mesmo tempo é verde. E de uma cor tão brilhante que nenhum pintor e nenhuma indústria de tinta consegue colocar aquela cor brilhante daquele jeito. E você quer ver uma coisa? Quando eu virava ele assim, ó, parece que a luz incidia meio diferente, ele mudava de cor. Quando eu olhei para aquele bichinho, irmãos, eu dei vontade de chorar. E esse é o problema do ateu. Como ele explica a beleza? Se há tanta beleza, se há o perfume, se há as cores, se há tanta ordem, tudo nos seus lugares, tudo criado para ser desse jeito, não do outro jeito, de onde vem isso? Do caos? Da desordem? Do acaso? Do aleatório? Impossível, por quê? Porque caos só gera caos. Caos não gera beleza. Num dos seus livros, Einstein terminou escrevendo assim: Deus é beleza. Pastor, como é que eu faço para alcançar um coração sábio? Veja a bondade de Deus em todos os dias da sua vida. E para, querido, de ver a feiura. Tem gente que passa por essa vida só vendo a feiura. Faça como Jesus. Veja a beleza, veja a bondade, veja o perfume, veja a grandiosidade dessa criação maravilhosa que Deus fez para Ele mesmo, viu? Não é para você não. Não vem com essa história que Deus criou tudo para você não, porque isso não é bíblico não. Deus criou tudo para Cristo. Para Cristo. Mas colocou você onde tudo já estava preparado. Amém? Deixa eu terminar com uma metáfora. A parábola do grande rei. Ele deu uma ceia, mandou convite para todos com antecedência, preparou tudo do bom e do melhor, preparou com o maior carinho, porque afinal de contas ele ia receber os seus convidados. Comprou os quitutes, matou os novilhos cevados, preparou a carne e deu um grande banquete. E quando o banquete estava preparado, ele mandou o seu servo agora visitar as pessoas que ele tinha mandado o convite com apenas uma frase: vinde, pois tudo está preparado. Foi isso, querido, que Cristo fez por mim e por você. Ele já fez tudo, meu pastor. Ele já preparou tudo. A única coisa que Ele deseja é que você venha para a festa. Não fique de fora. Tudo Ele já preparou. Não dê desculpa. Não use de justificativas, que são apenas isso mesmo, desculpas honestas. Vinde, porque tudo, irmãos, já está preparado. E eu quero concluir, só resumindo o que Deus colocou no meu coração. Como alcançar um coração sábio? Reconheça quem é o Senhor. Por quê? Porque o temor do Senhor, o que diz Provérbios? É o princípio da sabedoria. Venha para o banquete. Reconheça Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Reconheça a pessoa bendita desse grande eu sou.
que por 7 vezes ele reafirmou a sua autoexistência no Evangelho de João. Não viva à mercê de Deus e nem de Cristo, porque certamente você não vai encontrar sabedoria, a não ser na sabedoria de Deus, que é Cristo. Segundo, reconheça quem você é. Reconheça que você é um pecador e que precisa da graça e da misericórdia de Deus, e que a parte disso nós estamos completamente perdidos, alheios à vida de Deus, e caminhamos a passos largos para um tema que não tem muitas pregações hoje em dia: o inferno. Reconheça, querido, que há uma escada que veio do céu para a terra, e essa escada liga o céu à terra, e essa escada em João capítulo 1 é Jesus Cristo. Ele é a porta do céu, os anjos de Deus sobem e descem sobre ele. Ele é a verdadeira religião, o religare, aquele que religou o homem de volta para com Deus. Reconheça que a sua vida, querido, e nem de ninguém, deveria ser um mar de rosas. Por quê? Porque eu sempre penso que dificuldades são melhores para gerar em nós uma têmpera mais firme do que facilidade. São as dificuldades que purificam a prata e o ouro, para que ela possa brilhar cada vez mais alto. Portanto, encare a sua vida com todas as fases que ela já teve ou ainda terá, com simplicidade, com pureza, com amor, com graça. E por fim, querido, por favor, veja a beleza. Já tem tanta coisa feia nesse mundo, irmãos, para você ficar apontando o dedo. Já tem tanta coisa feia ao nosso redor para a gente aumentar a feiura. Já tem tanta coisa mal cheirosa perto de nós para a gente aumentar o mau cheiro. Veja a beleza, proclame a bondade, veja essa coisa maravilhosa que Deus preparou para nós, e tenha o seu coração mais sábio para dar uma resposta positiva àquilo que Deus quer fazer com você, em você e através de você. Amém?